Olá, bom dia a todos. Nós chamamos esse momento de obras póstumas, os escritos de Kardec, e nesse vídeo estamos na segunda parte do livro. Iniciaremos agora a exposição dos motivos para a constituição do Espiritismo. Então, resumidamente, Kardec deixa as considerações preliminares e fala um pouco sobre os cismas, os problemas que poderiam acontecer na adoção, na constituição da doutrina espírita. Ele começa dizendo que, como todas as coisas, o espiritismo teve um período de iniciação e enquanto as questões principais e acessórias se lhe prendem, não tiverem satisfatória resolução, não pode dar senão resultados incompletos. Bom, em outras palavras, Kardec explica que uma criança só pode fazer coisas que são do conhecimento de uma criança. Assim como o adulto, já mais desenvolvido, é capaz de outras ações. Assim como uma árvore que acabou de ser plantada não vai dar fruto, precisa de desenvolvimento, de tempo, de adubo, de água, para então florir e frutificar. A doutrina espírita precisava desse tempo de desenvolvimento e esse tempo de frutificação. Ele diz ainda que existem danos irreparáveis quando a pessoa tenta que a criança faça algo que não lhe cabe, ou é desastroso quando você espera que aquela árvore vai dar um fruto e ela não dá. E assim seria com a doutrina. Exporiam-se decepções inevitáveis, cujo efeito seria desastroso pela impressão que produziria no público e pelo desânimo que traria aos adeptos. Então, o Espiritismo, ele só daria resultados concretos quando ele estivesse de fato desenvolvido. Até então, ou seja, na sua época, o Espiritismo ainda estava em vias de elaboração. Por isso, os resultados, eles eram individuais. Além disso, ele fala que se quisessem que o Espiritismo, naquele momento, fosse instaurado de fato e a todos fosse conhecido e reconhecido, seria uma obra incompleta que deixaria problemas para o futuro. E aí, então, claro, o Espiritismo levaria aos cismas, ou seja, às várias inquisições, aos vários problemas, ou seria preservado desses problemas? E Kardec diz que, claro, que o Espiritismo teria problemas. Porque ele diz, se o Espiritismo não escapar às fraquezas humanas, com que é preciso contar, pode neutralizar-se-lhe as consequências. E isso é o essencial. Infere-se que as últimas divergências se dissiparão com a completa elucidação de todas as partes da doutrina. Então, ao longo do estudo do Espiritismo, problemas, contestações haveriam. E isso tudo acabaria quando, então, todos tivessem a completa obra da doutrina. Para garantir a unidade do futuro, é indispensável que todas as partes do corpo da doutrina sejam determinadas com precisão e clareza, sem que nenhuma fique mal definida. Nesse sentido, temos feito todo o esforço para que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias e nos esforçaremos por manter essa regra. Ele diz ainda que o Evangelho seria o primeiro e o mais importante dos pontos. O segundo ponto seria não sair do círculo das ideias práticas. E o terceiro ponto, enfim, seria ao caráter essencialmente progressivo da doutrina.
Além disso, Kardec diz que o Espiritismo precisaria continuar se baseando nas leis naturais. O Espiritismo não poderia voltar atrás ou ficar parado, porque se isso acontecesse, ele poderia cair no erro de outras tantas crenças. Então, se quando Jesus aqui na Terra esteve, ninguém conseguiria provar cientificamente que a carne apodrecida não poderia viver novamente, hoje a ciência já consegue provar. Então as palavras elas precisam ir se adequando. Só um exemplo da Juliana, claro, não do livro. As palavras elas precisam ir se adequando conforme o tempo passa. Quando a gente entra numa escola hoje, ninguém mais tem paquerinha, todo mundo tem um crush. A vida vai passando, as palavras vão mudando e a doutrina não pode ficar estarrecida cientificamente. Se uma nova descoberta científica se dá, Kardec diz que a doutrina precisa buscar com as leis naturais que ela prega, que ela desenvolve, explicar cientificamente aquela situação. Então, não se pode ficar estático. A doutrina precisa acompanhar a ciência, porque o Espiritismo é uma filosofia e é baseado em ciência. Esses são os 3 pilares que Kardec defende. Observe, faça experimentações e pesquise. Kardec sempre pesquisou, observou e fez testes para então poder divulgar a doutrina espírita. Então ele termina: compreende-se que uma doutrina assente sobre bases e assim será forte. A experiência, além disto, tem justificado a nossa previsão. A doutrina, tendo caminhado por essa via desde a sua origem, seguiu avante constantemente, sem precipitação, examinando sempre se é sólido o terreno em que põe o pé, e medindo os passos com respeito à opinião. Tem andado como navegante, de sonda na mão e consultando os ventos. Então, nunca afirmando sem a observação, a experimentação e a pesquisa. Por isso, muito mais do que uma doutrina, a filosofia e a religião caminham no Espiritismo com a ciência. No próximo vídeo, continuaremos analisando itens que Kardec nos deixou nesse momento da escrita sobre a Constituição do Espiritismo. Desejo que nós tenhamos sempre sede de conhecimento. O conhecimento é aquilo que nós sempre levaremos com a gente, independente de onde estivermos. E que assim a gente possa ser, hoje, um pouquinho melhor do que fomos ontem. Boa semana!